de novo a nota e tudo mais. Bom, estudantes, hoje, em nossa última sessão, sim, depois de um curso um pouquinho como obstáculos e tal, espero que hoje não tenhamos nenhum tipo de dificuldade. Como eu falei, hoje vamos nos encarregar de uma temática que eu pensei que vocês já tinham estudado, mas mesmo assim, acho que espero, mais do que acho, espero que hoje, como isso que a gente vai ver, e eu vou compartilhar depois de fazer a explicação e que vejamos algumas coisas, eu vou compartilhar uma atividade que tem a ver justamente com o uso dos plurais, sim, o uso dos plurais, ou a formação do plural. Já acho que com a atividade fechamos, então, o nosso curso. Sim? Eu deixo aí uns minutos para que vocês façam essa atividade justamente. E pronto, isso é tudo. Sim? Isso é tudo. Bom, então, eu vou começar compartilhando essa coisa chamada de quadro. Sim? Quadro. Bom, então, o primeiro que devo dizer, estudantes, é que pronto. O primeiro que devo dizer, sim, é que aquilo que vamos estudar hoje, sim, aquilo que vamos estudar hoje, sim, é como fazer, como mudar, sim, alguns, digamos, algumas palavras, sim? Neste caso, substantivos, mas tem uma particularidade que não são substantivos compostos, senão substantivos simples. O que quer dizer isso? Substantivos construídos ou constituídos por uma palavra só, ou seja, uma palavra só. Porque em português vamos encontrar substantivos de duas palavras. Por exemplo, porta-aviões. Porta-aviões. Porta-aviões é um substantivo composto por duas palavras. Sim? Porta-aviões. Mas o que acontece neste caso é que alguns substantivos que estão formados por duas palavras em português têm outras regras. Mas digamos que hoje vamos nos encarregar somente dessa construção de substantivos simples, ou seja, aqueles de uma palavra só. Sim? Bom. Então, dentro das regras do plural, sim, para você formar o plural, eu vou ir escrevendo aqui, espero que todo mundo possa ver. Sim? Vou colocar o número 1. Qual seria, digamos, a primeira regra? A primeira regra, a mais comum, para você colocar de singular para plural, qual é a primeira regra? Geralmente, você pluraliza um substantivo com S, ou seja, você acrescenta S. Sim? Por exemplo, a pessoa, sim? Claro, deve pluralizar também as pessoas. Deve pluralizar também, sim?
digamos, o artigo singular. A verdade é que isso tem uma coisa aqui que não permite. Então, singular com singular e plural com plural. Sim? Isso é o primeiro que você deve lembrar. Sim? Bom. Não, aqui. Vamos aqui. Isso. Seguinte regra. Atenção. Sim? A seguinte regra é: se uma palavra termina em R ou Z, certo? Você vai acrescentar ES. Por exemplo, a cor. Como seria? As cores. Sim? O rapaz. Como seria? Os rapazes. Então, se a palavra terminar em R ou Z, você pluraliza essa palavra simplesmente acrescentando ES. ES. Sim? Perfeito. Continuamos. Seguinte regra. Regra número 3. Sim? A regra número 3 é muito fácil. Se uma palavra termina em M, sim? Você troca M por NS. Sempre. Por exemplo, o homem, os homens. Homens. Sim? Se uma palavra termina em M, qualquer palavra, neste caso, qualquer substantivo, se termina em M, você troca, ou seja, cambia M por NS. Sim? É mais comum. Homem, homens. Certo? Bem. Continuamos. 4. Outra das regras. E aqui eu preciso que vocês prestem atenção para o que eu vou dizer. Sim? O que acontece é que temos palavras que terminam mesmo em S, terminam em S, mas você deve levar cuidado com a pronúncia. Sim? A pronúncia. Por exemplo, vou colocar a palavra Atlas. Sim? E a palavra lápis. Sim? Gente, aqui, digamos... não, lápis não. Não posso porque tem uma mesma regra. Certo? Não posso porque tem uma mesma regra. Então, perfeito. Inglês. Então, digamos que aqui é fácil você perceber, ou seja, dar-se conta
das diferenças entre uma e outra, as diferenças entre Atlas e inglês. Sim? Quais as diferenças? Neste caso, estão marcadas por uma coisa que se chama acento circunflexo. Aqui temos uma palavra, sim, que está acentuada na primeira sílaba, e aqui temos uma palavra que está acentuada na última sílaba. O que acontece? Você pode ver, sim, marcado o acento, sim? Claro, porque está aí o circunflexo. Mas vão ter palavras que não estão marcadas com acento visual, ou seja, que tenha esse acento ou tenha esse acento, senão que vão ter um acento sem estar marcado por um, vão ter força na sílaba sem estar marcada por um acento gráfico. É o que eu quero dizer, sim? Então, quando uma palavra, sim, tem essa característica que não está marcada por um acento gráfico, você, quando pronuncia essa palavra, vai poder saber qual é a sílaba tônica e qual tônica é porque tem uma força e a sílaba átona, ou seja, que não tem uma força. Sim? Sílaba tônica e sílaba átona. Sim? Tônica e átona. Sim? Quando acontece isso, sim? Aqui temos dois tipos de palavras, eu vou colocar separadas melhor. Sim? Então, aqui temos a primeira sílaba marcada. Sim? Marcada. Seja que essa segunda sílaba é a sílaba átona, ou seja, aquela que não tem uma força. Quando acontece isto, você deve estar ligado, sim? Porque para formar o plural desse tipo de palavras, você deve pluralizar e o artigo. Então, seria o Atlas, os Atlas. Por exemplo. Outra, o ônibus. Então, qual seria o plural? Os ônibus, certo? Os ônibus. Sim? Aí estão marcadas, então, as sílabas. Primeira sílaba tônica e o resto átona. Então, você diz Atlas, ônibus. Já para as palavras que têm a última sílaba tônica, sim? Como seria? Os ingleses. Por exemplo, o mês, mesmo seja uma palavra de uma sílaba só. Então, como seria os meses? Sim? E aqui devemos levar em conta, sim, que quando você pronuncia, atenção, a pronúncia desta palavra está marcada na segunda sílaba. Então, inglês, certo? Está marcada, tem um acento circunflexo. Já quando você pluraliza, porque perde o acento, porque a força, ou seja, a sílaba tônica, não vai ser a última, senão a penúltima. Então, seria a primeira sílaba, segunda sílaba, terceira sílaba, cis. Ingleses, não ingleses, certo? Não ingleses. Sim? Não ingleses. E o mesmo acontece, por exemplo, quando você vai falar de francês,
português, sim? Então, vão perder o acento, porque o acento vai estar em outra sílaba. Então, ingleses, portugueses, franceses, e assim por diante. E assim por diante. Seguinte regra para você pluralizar, sim, o substantivo. Aqui vamos levar em conta uma coisa. Ao, eu, ou, o. Ao, eu, ou, o. Sim? Ao, eu, ou, o. Ao, eu, ou, o. O que acontece quando as palavras terminam em essa sílaba? Essa sílaba. É fácil. Você troca ele por IS. Então, por exemplo, você vai falar de uma palavra terminada em AL, por exemplo, social. Como seria o plural? Como seria o plural da palavra social? Por exemplo, Alexandra, como seria a palavra, o plural da palavra social? Sociales. No, profe. Como? No sé, sociales. No. Não. Se termina em AL, você troca L por IS. Então, como fica? Troca L por Sociais. IS. Sociais. Muito bem. Sociais. Muito bem. Sociais. Troca L por IS. Se você vai falar da palavra o teu, como seria o plural da palavra o teu? Qual seria o plural da palavra o teu? Gente, Hotéis. muito bem, hotéis. Se você vai falar, por exemplo, de espanhol, como seria o plural de espanhol? Qual o plural de espanhol? Espanhóis. Em espanhóis. E se você vai falar da palavra azul, estudantes, qual seria o plural de azul? Azuis. Muito bem. Mas se você olha de perto, falta uma vogal, que seria aquelas palavras que terminam em IL, gente. IL. Sim? IL. E aqui, como no ponto número 4, sim? Como no ponto número 4, você deve levar em conta a pronúncia. Então, vamos lá. Eu vou colocar dois exemplos. Toninho e fácil. Temos esses dois exemplos. Atenção. Atenção. Temos esses dois exemplos. Sim? Atenção com a pronúncia. A pronúncia dessa palavra, que significa embudo, sim?
pronúncia dessa palavra é funil. Funil. Sim? A pronúncia é funil. Então, a sílaba forte é a última sílaba. Funil. Certo? Funil. Sílaba forte é a sílaba final. Sim? E aqui, a sílaba forte é a penúltima sílaba. E claro, você pode ver que está marcado por o acento agudo. Sim? Acento agudo. Claro, a pronúncia é fácil. Sim? A pronúncia é fácil. Sim? A pronúncia é fácil. Enquanto aqui, a última sílaba é a sílaba forte. Aqui, a última sílaba é a sílaba fraca. Certo? A última sílaba é a sílaba fraca. Isso quer dizer que se a última sílaba que é forte, você vai seguir a regra número 5. Simplesmente que não vai duplicar. Aí, como ficaria então? Funis. Seria a pluralização das palavras que tem a última sílaba forte. Funil, o plural seria funis. Enquanto que as outras palavras que tem uma sílaba, a última sílaba terminada em IL, tem uma sílaba fraca, você vai trocar IL por E e S. Então, como fica? Fáceis. Fáceis. De separar. Funil, atenção, funil, funis. Funil, funis. Fácil, fáceis. Fácil, fáceis. Sim? Então, se a última sílaba terminada em IL, neste caso, de uma palavra, é a sílaba fraca, ou seja, aquela que não tem uma força da palavra, você vai trocar IL sempre por E e S. Sempre por E e S. Sim? Por E e S. Bem. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Fácil? Estudantes? Gente, alguma pergunta até aqui? Fica, profe. Ó, Tudo bem. bem, perfeito. Seguinte regra. E digamos que para quase ir terminando, tem palavras em português que terminam em X. Fax, tórax, sim? E assim por diante. Aquelas palavras que terminam em X ficam igual. Por exemplo, fax, ou coloquemos o artigo, o fax, como seria o plural? Os fax. Ou seja, você pluraliza o artigo, não pluraliza o substantivo, senão o artigo. Sim? Não pluraliza o substantivo, senão o artigo. Sim? Cuidado, nós estamos falando em inglês, senão em português. Sim?
O fax, os fax, o tórax, os tórax. Perfeito. E por último, essa última regra tem que levar cuidado, ou seja, não deixar-se enganar. Já vou mostrar. São aquelas palavras que terminam em "an". E aí temos várias possibilidades. Sim? Eu vou colocar alguns exemplos. Mão. Qual é a outra? Coração. E alemão. Sim? Mão, coração e alemão. Sim? Bem, então pensemos uma coisa. Ainda bem a gente fala espanhol, então podemos utilizar essa vantagem de falar espanhol. Como utilizar essa vantagem? Como utilizar essa vantagem? Muito simples, gente. Se você sabe o que significa essa palavra em português, quando pensa nessa palavra em espanhol, você pode pluralizar em espanhol e daí passar para português. Como que é isso? O primeiro exemplo. Mão, estudantes. Mão. Sim, mão. Mão. Como seria o plural de mão? Quando você quer falar não de uma, senão de duas. Essas duas que acompanham você. Qual seria o plural de mão? Ah, bom, então você pensa. Mão significa mano. Como é o plural de mano em espanhol? Manos. Fácil. Então, como seria o plural em português? Mãos. Sim? Bom. O mesmo acontece com a palavra coração. Sim? Coração. O que significa coração em espanhol, gente? O que significa coração? Fácil. Coração. Sim? Qual seria o plural de coração? Corações. Então, para você pluralizar esse tipo de palavras, sim, que nem coração, para passar depois de espanhol pluralizado a português, simplesmente cancela N. Como assim? Fica assim. Corações. Sim? Cancela N. Ou seja, estou dizendo, sim, que podemos nos ajudar graças a que a gente fala espanhol. Né? Então, coração, corações. Coração, corações. Sim? Bem. E por último, temos a palavra alemão. Alemão, como singular, significa alemão. Sim? Agora, o plural de alemão, como vocês sabem, é alemães. Sim? Como seria em português? Você cancela N. Fácil. Alemães. Sim? Alemão, alemães. Alemão, alemães. Sim? Essas estudantes
essas seriam as regras do plural de substantivos simples. Substantivos simples, ou seja, aqueles que se formam por uma palavra só. Deixa eu ver uma coisa, vou deixar de compartilhar. No entanto, gente, devemos levar em conta, sim, que algumas dessas palavras, sim, algumas dessas palavras, digamos, estão por fora dessas regras. Sim, estão por fora dessas regras. E aqui tenho uma lista. Não se deixa ver. Deixa eu ver porque não posso mostrar a lista. Que estranho. Aqui está. Então, gente, atenção. Sim? Aqui temos algumas palavras. Sim? Não sei se vocês podem ver bem. Coloco maior ou assista bem. Eu tenho essa lista aí, uma lista que eu vou compartilhar com vocês em breve, sim? Eu vou colocar aí na pasta, sim? E como vocês podem ver, sim? É uma lista que nos apresenta algumas opções que estão por fora dessas regras, ou algumas opções que têm outras possibilidades, ou têm duas possibilidades, sim? Duas possibilidades de ser pluralizados, esses substantivos, sim? E as duas, por exemplo, no caso de ancião, sim, ancião, e neste caso, pegando esse exemplo, o caso de ancião tem duas possibilidades. Então, você pensa, bom, é uma palavra que termina em ão, como alemão. Sim? Então, ancião, ancianos. Sim? Mas olha só. Sim? Olhem que tem duas opções irregulares. Então, você poderia dizer, ancião, ancianos. Simplesmente acrescento S. Pois não é assim, gente. Não é assim. Sim? Porque, olha só. Seria anciães e anciões. É como se você dissesse em espanhol, anciões. Sim? Ou ancianes. Sim? Não ancianos. Então, é importante, sim, que levemos em conta estas palavras, que olha só, muitas dessas palavras são utilizadas no cotidiano, sim? São utilizadas no cotidiano. Por exemplo, a palavra limão, sim? Você poderia pluralizar simplesmente acrescentando S. Limão, tudo bem, limãos, sim? Lembre que é limões, ou seja, limones. Outra que é muito comum hoje em dia, o hambúrguer. Estudantes, hambúrguer. Sim, hambúrguer. Mas olha só que você se lembra da regra, tem
palavras que terminam em R ou Z, como gravidez, que você acrescenta ES. Olha só, aqui está. As gravidezes, ou seja, embaraços, e os hambúrgueres. Sim? Hambúrgueres. Sim? Bom. Olha, por exemplo, esta também, que é muito comum, a palavra pão. O pão. Sim? O pão. Que significa pan. Né? Pan. Fácil. Você pensa pan, panes. Sim? Então, como pluraliza? Pães. Pluraliza pães. Bom, é simplesmente levar em conta, sim, que nem todas as palavras, sim, nem todas as palavras estão dentro das regras, senão que algumas têm casos excepcionais. Sim? Excepcionais. Bom, eu vou compartilhar então essa lista para que vocês levem em conta. Sim? E também vou colocar um exercício que vamos fazer justo neste momento. Sim? Eu coloco aí na pasta. Vou colocar na pasta. Sim? Aí na parte geral. Sim? Deixa eu ver. Estereótipos. Bem. Primeiro arquivo. Está subindo. Pronto. Se intitula Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM. Aí você pode encontrar o exercício, sim? O exercício. E vou colocar a lista, sim? Aquela que acabo de mostrar para vocês, que é os plurais no uso da língua no dia a dia. Sim? Está subindo e pronto. Gente, acabou de colocar os dois arquivos. Sim? Plurais de uso na língua do dia a dia, que é a lista que eu acabo de mostrar para vocês. E o outro arquivo se intitula Instituto Técnico Metropolitano, ITM, tecnológico, desculpa. Sim? Aí coloquei errado o título, mas é esse o arquivo que tem o exercício de uso do plural, ou dos plurais. Sim? O exercício do uso dos plurais. Sim? Então, é isso. Sim? Encontraram? Tudo bem? Gente, encontraram? Sim, professor. Não. Então, comecemos, por favor, gente. Vamos fazer esse exercício já, para aproveitar este tempo e, de repente, corrigir, tirar dúvidas, caso tiverem dúvidas, e fechamos. Sim? Lembrem, por favor, de colocar na pasta da prova final oral, certo? Da prova final oral, as pessoas que ainda não colocaram o formato para poder colocar o formato. Para poder preencher o formato. Sim? Bom, comecemos. Ya se lo mandé. Como, Pablo? Ya le mandé el oral.
Tudo bem, Pablo? Beleza.
Como vamos, gente? Tudo bem.
Pronto, gente? Prontas? Prontos?
Como vamos, gente? Tudo bem? Tudo bem. Gente, corrigimos. Sim. Bom, corrijamos. Bem, corrijamos. Vamos lá. Sim? Primeira frase. Deixa eu ver uma coisa aqui. E pronto. Bom, comecemos. Então, comece você, Pablo. Pablo, comece você. Primeira Sim. frase. Os gols da equipe. Mas pluralizou a palavra gol ou não? Não. Bom, é necessário pluralizar a palavra gol. Você viu que estava dentro da lista que compartilhei? É uma olhada que está aí na lista de os plurais do uso do dia a dia. Sim, para que possa ver. Que aí está, que tem um plural irregular. Sim? Yeah. Os Pronto. gols da equipe. Os gols da equipe. Sim. Ou pode ser os gols das equipes. Bom, dependendo. Pode ser alguma delas.
Sim? Uma dessas possibilidades. Bem, obrigado. Seguinte, Daniela. Os gestos cortéis. Faltou a metade. Como se pluraliza a palavra cortês? Como em inglês. Sim, cortéis, não. Não, se pluraliza como a palavra inglês, como a palavra francês, como Terminar mãe. S, con S, ¿cierto? Corteses. Isso, corteses, os gestos corteses, sim? Gestos corteses. Bem, vejamos a Obrigada. Bem, a número 3, vejamos. Lina. As radiações ultravioletas. Muito bem, as radiações ultravioleta. Sim? As radiações ultravioleta. Muito bem. Seguinte, número 4. Lady, número 4. As meias cor de creme. Muito bem. As meias cor de creme. Muito bem, Lady. Seguinte, número 5. Vejamos. Angela, número 5. Angela. Bom, parece que a Angela não está por aí. Parece que está, mas não está. Alexandra, número 5. O garçom está com as mãos ocupadas. Bem, uma possibilidade. Muito bem. O garçom está com as mãos ocupadas. Uma possibilidade, muito bem. Alguém tem alguma outra possibilidade? Estudantes? Bom, ninguém tem uma outra possibilidade porque poderia ser os garçons estão com as mãos ocupadas. Tenía esa. Bem, Pablo, muito bem. Seguinte, número 6. Fácil. Alejandro. Alejandro. Bom, parece que Alejandro não está. Bem, Lina, seguinte. 6. Os líderes políticos. Os líderes políticos. Muito bem. Perfeito. Bom, seguinte, vejamos. A internet está ruim. Muito bem, Malê. Seguinte, número 7. Pablo. Os ejercicios orales estão fáceis. Quase. Os exercícios que? Estão exercícios orales estão fáceis. Não. Cuidado aí, Pablo. Lembre que é oral, ou seja, termina em AL, você AL troca por IS. Então, como ficaria? Os exercícios oral
Orais. estão fáceis. Os exercícios orais são quê? Fáceis. 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 Isso. Fáceis. Fáceis. E-I-S. Fáceis. 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 Bem. Fáceis. Seguinte, Daniela. Estes divais são bonitos e confortáveis. Bem, mas cuidado com a palavra divã, sim? Estes divãs, sim? Divãs são bonitos e confortáveis. Sim? Bem, seguinte, Alexandra. As canções italianas são românticas. Muito bem. As canções. Lembrei aí de fazer a nasalização. As canções italianas são românticas. Muito bem. Seguinte, Lady. Os faróis têm uma luz azul. Os faróis têm, muito bem, espero que tenha circunflexo, Sim. uma luz azul. Muito bem. Sim. Muito bem. Os faróis têm uma luz azul. Muito bem. É isso. Continuamos. Lina. Os leões são animal feroz. Os leões são um animal feroz. Os leões são um animal feroz. Ou, acho que mais bem seria, os leões são uns animais ferozes. Sim? Porque os leones são uns animais ferozes. Dependendo de que tipo de leão, né? Dependendo de que tipo de leão. Bem, vejamos. Seguinte, Daniela. Daniela. Pega os ônibus. Não, espera. Os jovens pegam os ônibus. Os jovens pegam os ônibus. Sim? Ó. Seguinte, vejamos. Alexandra. Os pires não são objeto muito útil. Muito bem. Os pires não são um objeto muito útil, certo? Ou seja, pires é esse prato pequenininho onde você coloca esta xícara de café. O pires seria esse prato pequenininho, sim? O pires. Bem, seguinte, Pablo. Os cidades daquele país moram numa mansão. Leia bem. Os quê? Os cidades. Não. Cidades não. Cidadão é o singular. É cidadãos daquele país moram numa mansão. Então, os cidadãos daquele país moram
numa mansão. Mansão. Os cidadãos Sim. daquele país moram. Os Sim. cidadãos daquele país moram numa mansão. Okay. Seguinte, Lina. Os professores são alemães ou dinamarqueses? Muito bem. Os professores são alemães ou dinamarqueses? Muito bem. Seguinte, Lady. Avós têm medo de aviões. Os avós têm medo de avião aviões. ou dos aviões? Ou do avião, dependendo. Que pode ser Sim. um ou podem ser vários tipos de aviões. Sim? Sim. Mas tudo bem. Os avós têm medo do avião ou dos aviões. Sim? Bem, por aí chegou John Michael, mas não sei se... Bom, enfim, aí mesmo John Michael está a gravação e você pode ver depois. Seguinte, Daniela. Daniela. Aqueles homens são capazes de tudo. Aqueles homens são capazes de tudo, sim? Aqueles homens são capazes de tudo. São capazes de tudo. Sim? Bem, seguinte, Alexandra. No, ese no. Esos rapaces parecen un débil mental. Profe, ahí me enredé con ese parecen. Não, Y parecem un muito débil bem, mental. Sí. mas Débil, no, ahí no sería sino humos. uns, Débiles, débiles, ¿cómo se dice? Mentais. Me enredé en bom, débil. bom, seria uns, porque lembre que por terminar em M, você troca M por NS. NS, sí. E débil é como fácil. Débil é como fácil. Então, como seria? Débeis. Espéreme, Débeis. Débeis. Ou débeis mentais. Débeis mentais. Muito bem. Esses rapazes parecem uns débeis mentais. Sim? Professor, Leite. você pode escrever isso? Sim. Vou escrevê-lo aí no chat. Então, seria esses rapazes parecem uns débeis mentais. Aí está. Esses rapazes parecem uns débeis mentais. Bom, Pablo. Obrigada. É assim, com acento. Muito bem. Perfeito. Continuamos. Número 19. Sim? Número 19. Bom, vejamos. Pablo. No tengo esa frase. Passo. La Bem. última. Bem, então espera aí. Lina, 19, por favor. As decorações da igreja são todas de flores azuis. Muito bem.
As decorações da igreja são todas de flores azuis. Muito bem. E para finalizar, Pablo. O orgacão perdeu o batom das camisas. Os darcon, perdão. Espera, Pablo. Era os. Lembre que a palavra a pronúncia é garçom. Isso, como profe? Garçom. Garçom. Sim? Garçom. Então, primeiro, a palavra garçom você deve pluralizar, porque Sim. garçom significa mesero. Sim. Então, como seria o plural de garçom? Os garçons. Os garçons. Muito bem. Depois nos encontramos com o verbo perder, mas Sim. está em passado. E estamos falando de plural, ou seja, os garçons que. O verbo é perder em passado. Perdeu. Não, estamos falando de plural, ou seja, los meseros. Aí diz perdió, sim. Sí. Entonces sería os garcón perdú. Não, espera, Pablo. Não é com, é como uma S. Garçom. Sí. Ah, garzón. Os garzón Perderam. Não é perdeu, seria perderam. Porque estamos falando de perdera, plural. sí, sí. Sim? Então seria perderam. Os garçons perderam. E que perderam? Os botas das camisas. Las botas. Não. Isso é botão. Ah, botón, perdón. Sí, botón. Então seria os botões. Os botón Da camisa. das camisas. Da camisa, porque é de uma camisa. Sim? Ah, sí, da camisa. Então, agora sim, pode fazer a leitura completa. Os garçom perdu o bota da camisa. Os garçons, atenção, Pablo. Os garçons perderam os botões da camisa. Os botões da camisa. Muito bem, vou escrever para que tenha mais claro. Os garçons perderam os botões da camisa. Pronto. Os garçons perderam os botões da camisa. Isso, muito bem. É assim. Perderam. Muito bem. Perfeito. Um minutinho. Bom, gente. Perfeito. Acabamos com este exercício. Sim? Mesmo assim, isso está gravado e vocês já sabem onde podem encontrá-lo. Sim? Vou mostrar de novo e por último, sim? As notas. Está um pouquinho escuro, pode vir. Vou mostrar de novo as notas, sim? Para que vejam como foi. Para que vejam, então, como foi este curso, este ciclo, sim? Eu espero, gente, que vocês tenham aprendido, sim, o que estava pensado para este curso. Eu acho que a gente pode aprender mesmo com alguns obstáculos. Espero que os obstáculos não tenham sido uma questão difícil,
sim, para vocês. E, quero agradecer vocês pela paciência, já que as questões, neste caso da plataforma, foram difíceis para mim e tudo mais. E, sobretudo, agradecer vocês a disposição de, digamos, um pouco aguentar e ficar no curso. Eu espero que a gente possa se ver de repente o próximo ano ao vivo, já que parece que o próximo ano a gente vai poder retornar às aulas e, bom, daí a gente vai poder se conhecer e espero ter uma melhor experiência no aprendizado da língua portuguesa. Bom, gente, isso é tudo. De novo, obrigado. E, quem sabe, a gente se vê depois. Obrigada, profesor. Hasta luego. Obrigado, profesor. Hasta luego. En español, una pregunta. ¿El próximo curso cuándo sería entonces? Acho que começa a próxima semana. Sim, a partir do dia 11. Alejo. Michael, John, Michael. Sí, señor. ¿Seguirían los mismos horarios? Não sei, na verdade não sei. Eu tenho uma reunião amanhã com Santiago, mas não sei. Ele está organizando isso, não sei. Ah, entendido. Entonces nos estarían enviando correo o que Sim, cómo eu nos acho daríamos que cuenta, profe. estariam enviando a informação. Eu comento para ele, tudo bem. Listo, profe. Muchas gracias. Obrigado. Hasta luego. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, profesora. Chao, chao, profesor. Obrigado, boa sorte. Até logo, professor. Até Obrigado. logo. De nada. Tchau, tchau. Boa sorte. Obrigado a vocês. Obrigado, profe. Tudo bem, Pablo? Boa sorte.